enfrentando. Só que é preciso entender que isso faz parte de um time que não tá no estágio que muitos acham que tá. E aí é um ponto... Esse é o problema, o Internacional não é de primeira prateleira, gente. E aí é um ponto, Daniel... Quem é que considera? Vamos ser Não, práticos. é que toda hora tem o Inter no quadro dos favoritos, dos candidatos, não Sim, é. pelo menos aqui... Olha o cenário do futebol. Aqui no Apito Final, que é o programa que a gente debate, expõe as ideias... Opa, eu me lembro... Apito Final. Aqui no apito final tem setores do apito final que acham o Inter uma seleção. Opa, é só pegar os programas e ouvir aí. Vamos parar o seguinte, porque eu não tô falando só em torno de nós, né? Tô falando no geral, né? E num geral... Isso envolve até o torcedor. Quem é o grande favorito a tudo? Flamengo. Quem é o segundo grande favorito a tudo? Palmeiras. O resto é o resto. Mas se o Inter ganha do Palmeiras, o que ia estar se dizendo? Se o Inter ganhar um jogo pode ganhar, o questão é a competição. Aí é o seguinte, empatou com o Flamengo, agora o Palmeiras, o Inter é forte candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro. Tá, mas isso eu não vi ninguém falando aqui no apito final. Não, mas isso aí ninguém falou porque não aconteceu. Então. Pois é, mas se ganha, o que ia ser? Cara, eu tava acompanhando... Também não falaríamos. É a mesma coisa, assim, ó, o Pretzel trabalha lá e sabe como é que é. O começo de temporada, tá? Os caras deram um adjetivo ao Internacional que não foi aquilo que o Inter fez, cara. Os caras trataram o Inter como um grande favorito, colocando assim, ó, numa diferença muito pequena entre Flamengo e Palmeiras, cara. Mas a questão é aquela, tu me dá uma balinha e eu passo a te considerar, o cara é meu amigo. Só que o Internacional, quando recebe esse carinho aí da imprensa do centro do país, o contexto do Internacional concorda com isso e daqui a pouco relaxa? Pode ser, mete um salto alto e tal. Será que chega? Cara, o Inter não precisa ser considerado do tamanho do Flamengo e do Palmeiras em termos de favoritismo para pegar a tabela desses 3 jogos, né, o de ontem mais os 2 próximos, ver 3 partidas no Beira-Rio contra o lanterna do grupo que não tinha feito gol, o Juventude, que tomou 6 do Flamengo outro dia e tá fazendo seus resultados em casa, fora de casa não somou pontos, e Maracanã, e dizer o Inter é franco favorito a ganhar esses 3 jogos. O Inter tem quase que a obrigação de ganhar esses 3 jogos. Ele é superior ao Nacional. Não, mas eu tô falando desses jogos para já pegar. O Inter tomou 3 gols do Nacional. Mas o Inter não é o grande favorito a Libertadores. Não precisa ser grande favorito para não tomar 3 gols em casa do Nacional no primeiro tempo. O próprio Atlético Nacional goleou o Nacional em casa. A gente fez uma avaliação muito equivocada do Internacional. E eu falo a gente, eu tô me incluindo, tô incluindo os senhores que estão presentes aqui no apito final, estou incluindo a imprensa gaúcha como um todo, estou incluindo a imprensa do centro do país. O Inter não enfrentou ninguém na temporada. Quem o Inter enfrentou na temporada e conseguiu vencer com autoridade? O Grêmio do Quinteiros, que é fracassado. Tanto que o Quinteiros ontem estava pegando seu avião diretamente para a Argentina. Então a gente fez uma avaliação muito precipitada do que o Internacional poderia apresentar. Quando enfrentou o Flamengo, o Internacional baixou as suas linhas, fez um segundo tempo de time pequeno no Maracanã. Porque é inferior ao Flamengo? É muito inferior ao Flamengo, claro. E o Roger sabe disso. Claro. O Inter empatou. Contra o Palmeiras, perdeu. Contra um time modificado, misto do Fortaleza. O Inter não conseguiu fazer frente e quase perdeu o jogo. Contra o Grêmio do James Freitas interino. O Inter tomou um banho de bola no primeiro tempo. O Inter não ganha uma partida com 11 contra 11. Banho de bola é forte, hein, mas tudo bem. O Inter não ganha um 11 contra 11. Segue o debate. Banho de bola a final do Gauchão. Dura. O Inter não ganha um jogo 11 contra 11 desde a final do Gauchão. Ele teve um jogador a mais contra o Cruzeiro, ele teve um jogador a mais contra o Atlético Nacional, que foram as 2 vitórias que maquiaram essa sequência de desempenho abaixo. Que o Inter vai ser um grande time que vai disputar títulos na temporada. Não, mas até aqui não tem nada que projete isso. Time. Eu sou o cara que mais combato isso. O ano passado se dizia que o Internacional contra o São Luís de Juiz jogava o melhor futebol do Brasil. A gente estava aqui há 2 semanas falando do grande trabalho do Roger, como os jogadores estavam conectados. Mas o trabalho não é ruim, como cara. Como o Romero e o Borré estavam combinando jogada no banco de reserva. Tu tá pegando um episódio pra comprovar a tese, cara. Isso não significa dar título. Pelo amor de Deus. A gente tá exaltando aqui o Internacional que não fez nada na temporada, além de ganhar o Campeonato Gaúcho, que era obrigação dele. Pô, mas o Internacional nem então isso só ganhava, me dá uma cara. parte aí. Me dá só uma parte. Como não fez nada? O campeonato que o Inter disputou era o Campeonato Gaúcho, assim como o Corinthians disputou o Paulista. O Corinthians disputou o Paulista aqui, perdeu pro Huracan,
tomou um banho do Palmeiras, perdeu pro Fluminense, empatou com a América de Cali, caiu o treinador. Porque o que disseram aqui? Olha lá, ganhou um Paulistinha. Não se engana com o Campeonato Paulista. O time não é lá essas coisas. E o Inter é a mesma coisa. O Inter jogou um campeonato para ser campeão e foi invicto. O Gauchão é a mesma coisa que o Paulista, não, realmente. Não, mas, Sonda, é difícil também, cara. Quando tu tem uma má vontade, é difícil tu conectar a ideia aqui, velho. Não, é difícil, Pretzel, porque não, eu estou chegando no campeonato, não estou comparando, eu estou chegando no título estadual. E quem que o Inter enfrentou no Campeonato Gaúcho? Mas a questão não é essa, o Inter pegou... Como não é essa? Quem é o adversário? O adversário tava pegou até agora falando da qualidade dos adversários. Pegou o Juventude e ganhou. E não interessa que o Grêmio tivesse com um time ruim. O Inter foi lá e não perdeu pro Grêmio, foi campeão Perfeito, invicto, mas cara. Isso não é base pra analisar o que vai ser a temporada. Mas claro que não é base, se tu deixar eu terminar, eu tô dizendo exatamente isso. O Galo foi campeão mineiro, tá com 4 pontos no Brasileiro. O Flamengo foi campeão carioca sobrando e olha ele na Libertadores, mesmo com o que representa o Flamengo. Evidente que o estadual não é parâmetro. É isso que eu quero te dizer, cara. O que a gente mais combate aqui... Mas eu tô concordando contigo, não entendi. Não. Mas tu não deixou eu terminar, tu não deixou eu terminar o resto. Do jeito que tu tá falando, parece que todo mundo se iludiu com o Campeonato Gaúcho. Mas isso é fato. Não é fato. A gente é o que mais critica o Campeonato Gaúcho, cara. Critica e exalta um título que era obrigação. Olha só, eu acho que o Inter tá longe... O Campeonato Gaúcho termina no Campeonato Gaúcho. O resto é o que vale. Que é o mais difícil. Eu acho que o Inter tá longe de ser o time ideal, de ser o melhor time do Brasil, mas eu acho, Sonda, que a avaliação positiva que se faz sobre o Internacional, ela não pega apenas esse ano, ela pega o bom desempenho. Aí tá o erro, a avaliação do Inter desse ano, ela tá contaminada com o que foi feito no ano passado, que foi um grande trabalho. Então, só que a gente tem que separar as coisas, Benfica. O 2025 do Inter, ele não tem desempenho pra gente colocar o Inter na primeira prateleira, ou até em um início de segunda prateleira. Não, daí eu tenho que concordar com o Sonda. Aqui a gente colocou o Inter na prateleira... Eu particularmente quem colocou foi tu. Não, para com isso. Não, desculpa. Não vou tirar o corpo, gente. Tu tá afundando com o Titanic, tu quer levar todo mundo contigo. Agora vai tocar o teu violino sozinho, velho. Desculpa. Agora eu vocês falaram que o Inter ia cair aqui, tá certo? Não, nem 880, né? Eu faço... Nem 880. Não, eu faço... Olha a frase da binário Leonardo Sonda. Eu faço a minha meia-culpa e se os outros não quiserem fazer, não tem nenhum problema. Não tem os outros, cara. Não, peraí. No início da temporada, o Sonda tá coberto de razão. Todo mundo colocava o Inter na prateleira de candidato. Eu vou te dizer como a imprensa exagera. Tu, ano passado... dissesse que o Internacional no Campeonato Gaúcho jogava o melhor futebol do país. Até hoje eu te cobro isso, porque eu acho um absurdo tu usar o Campeonato Estadual como parâmetro. É a comprovação dos exageros. Tá bom, e no início do ano... Quer que eu vá ao intervalo agora? Mas já teve enquete esse ano, o Inter joga o melhor futebol do Brasil. Não me coloca nessa conta aí, velho. Não me coloca nessa conta. Mas agora não pode dizer isso aí é o exagero diante do desempenho que o Inter teve... Então vocês em nenhum momento colocaram o Inter com perspectiva de brigar por título. Não, peraí. Já me viu vai tirar o corpo. Já me viu colocando? Não, eu já vi aqui tu dizendo que o Inter tava performando muito bem. O Pretzel usa muito termo nesse programa. O programa tá discutindo o que não foi dito. Meio-dia mais 38 minutos. Eu não coloquei o Inter nem como favorito no Gauchão, imagina nas outras competições. É postulante real a título. Peraí, todo mundo fez essa análise. Tá bom, todo mundo colocou o Internacional lá do Flamengo e do Palmeiras. Agora é fácil fazer. Não, tá certo. Eu faço a minha culpa. Eu falei isso. Não, tu tem razão. Tu tem razão. Não, se tu errou, o erro é teu, não é meu. Tá bom. Quem disse isso foi tu, não fui eu. Tá, então tu projetou o Inter caindo, então, vai ser rebaixado. É que o debate é assim, ó, quando o debate vai pra esse lado, aí perde o sentido, cara. Porque aí é uma forçação de barra absurda. Nós estamos discutindo o que não foi dito, claro. Entre o preto e o branco, Calhau Dornelles, aprenda, existe uma coisa chamada cinza. Nem uma coisa, nem outra. Nem é o melhor time do Brasil. Nem é o pior. Vocês exaltavam até o cafezinho do CT Parque Gigante aqui no programa durante o Campeonato Gaúcho. Quem pode fazer isso é tu que vai no CT, cara. Eu nem sei. Exaltavam até o carro. Eu ia no CT. Segurança. Tô contigo. Tempo do Pernambuco eu ia no CT. O que vocês estão fazendo é um absurdo. Com todo o respeito. Daniel, a gente está entrando em algumas edições do programa na tal da fiscalização de tese, que é um negócio chato. Terrível. Porque é negócio chato, dizendo não, porque tu falou isso e não se confirmou. Mas tu é o que mais faz isso, não? Tu fala que o apito final decretou não sei o quê, tu é o que mais faz isso, cara. Mas tu não souber interpretar uma ironia, cara, eu preciso te ensinar então. É só isso. Mas tu não tá passando a tua mensagem. Viu? Se tu quiser eu te ajudo com as ironias, cara.
Porque essa brincadeira o programa decretou, eu imaginei que tu tivesse entendido que era uma brincadeira. Mas tu não entendeu, ok. Eu te respeito. Fazer o quê? Como eu respeito todo mundo. Agora, a fiscalização de tese, não porque tu falou isso e tal. Quando tu traz a tese, defenda ela, cara. Não, eu fica cobro apontando, quando há incoerência. Aí é que tá a incoerência, porque Claro. é o seguinte, a gente não é verdadeiro em todas as teses, a gente erra em teses também, mas ficar assim, ó, toda hora fiscalizando, não, porque tu disse isso semana passada e tudo. O problema são os decretos. Quando o grupo do Inter foi sorteado, o que se falou? É um grupo fácil, jamais é grupo da morte, não tem dificuldade, o Inter vai fazer 18 pontos. Isso foi comentado, cara. Claro. Quem falou isso tem que defender esse número. Defenda esse número. Cariel Dornelles. Não, mas eu falei. Primeiro que eu não falei. Primeiro que eu não falei 18 pontos. Porque 18 pontos é 100% de aproveitamento. Agora, eu não projetava. Não, ele uma partida só. Né? Não, era perder uma partida e empatar outra. Tá. Né? Agora, eu não conseguia projetar tanta dificuldade em um grupo que pra mim não é grupo da morte. Mas vem cá, por que Eu tanta só Vamos ser acho- sinceros, esse time do Nacional não tem nada. Eu só acho assim, o ó. resultado ruim do Internacional até agora na Libertadores foi o de ontem, cara. Onde é que tá tanta dificuldade? O empate contra o Bahia, acho que foi Exatamente, o bom empate. Benfica, é E isso ganhou aí. do Nacional. Onde Bahia que é um tá time tanta? limitado também, Ontem. Benfica. Não é nada demais o time do Bahia. E uma hora vale o dinheiro do Grupo City. Não, pra eu nunca inflar falei e isso. outra- Não, Pô, mas tu não é o padrão do mundo. Não, é que a gente tá eu, falando eu, das eu quero te dizer que o cara. mundo, o movimento da Não, Terra eu- não é em torno do teu não, é que, umbigo. não, é que vocês estão falando da minha tese no início sobre o grupo. Mas vem cá, Esse time do Bahia pra mim não é nada demais. não, mas não é um time ruim, cara. Mas No vou- contexto do futebol brasileiro,